Saúde do Senhor com a paz dos irmãos. Quer dizer, perdão, não. Não sei se deu para reparar, mas eu estou um pouco nervoso. Mas enfim, para ganhar tempo, para eu não gastar mais tempo do que eu gostaria aqui, vamos iniciar lendo um texto para começar a iluminar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu quero expor aqui para vocês. Eu vou ler na tradução Almeida Revista e Atualizada, que eu acredito que tem na máquina da igreja. E o texto inicial que eu quero ler com vocês é o texto de João. João capítulo 13, do verso 1 ao verso 5. Eu vou ler. Está escrito: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Amém. Esse texto é um texto interessante. Se eu pudesse dar um tema, atribuir um título, um tema... Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Se eu pudesse atribuir um título, um tema a essa pregação, eu diria que é algo como a grandeza de um servo. Porque dentro desse texto eu percebo que o Senhor Jesus ele faz uma análise que eu quero fazer aqui com vocês. Ele entende que já era chegada a sua hora de partir para o Pai, que ele já havia amado os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Não só isso, mas ele também sabia que Judas já tinha sido colocado no seu coração que traísse a Jesus pelo próprio Satanás. Inclusive Judas é a única pessoa que aparece na Bíblia que o próprio Satanás possuiu para que fizesse a traição contra Jesus. Então Jesus já sabia disso. Ele tinha noção que era chegada a sua hora. E sabendo que era chegada a hora dele ter a sua presença física fora daquele lugar e deixar o Consolador, o Espírito Santo, ele chega a uma conclusão. Eu vou ensinar, a primeira coisa que eu vou ensinar para os meus discípulos, sabendo que a chegada da minha hora é essa: ter um coração de um servo. Me fazer um servo. Nesse momento, eu que sou o Senhor, e mais para frente eu vou expor melhor o texto completo. Ele fala: vocês me chamam Senhor, vocês me chamam Mestre, e vocês fazem bem, porque eu de fato sou. E como eu fiz, vocês devem fazer. Ou seja, ele sendo Senhor, tirou a sua veste de cima, se cingiu com uma toalha, colocou água na bacia e lavou os pés dos discípulos, de quem ele mesmo era Senhor. Então esse é um texto interessante porque expõe um pouco do caráter de Cristo. E eu quero mostrar que isso é uma doutrina, que isso é um ensino que Jesus tem exposto para nós desde o começo da sua caminhada aqui nessa terra. O ensino ao serviço, o ensino a se humilhar, o ensino a se fazer servo por amor daqueles que estão ao seu redor. Por exemplo, um texto já muito conhecido por todos, Mateus 23, verso 11 e 12. Mas o primeiro, o maior dentre vós, seja o vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. O Senhor Jesus começa a apresentar uma lógica aqui. A lógica de que, segundo o reino dos homens, a terra, para você se exaltar, você tem que se sobressair, você tem que ser melhor do que as outras pessoas. Você tem que se fazer melhor do que aquele que está ao seu lado. Segundo a lógica de Deus, não. Grandeza para Deus é aquele que é capaz de se diminuir. E eu quero mostrar que essa não é apenas uma questão que ele espera ver nos seus discípulos, embora ele realmente espere. Mas essa é uma lógica divina. É o próprio Deus que pensa dessa forma. Como, por exemplo, lá no texto de Marcos 10, do verso 42 ao verso 45. O que ele fala? Ele faz uma analogia, uma alusão. Ele fala: sabe os governadores da terra? Jesus falando com os discípulos. Os governadores da terra, eles dominam sobre o povo. E esses governadores são dominados pelos seus maiorais. Mas entre vocês não será assim. O maior entre vós seja o que vos sirva. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. E ele completa com uma frase maravilhosa: porque nem o Filho de Deus... O Filho do Homem, melhor dizendo, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Outro texto que expõe isso, Lucas 22, verso 27, ele fala: quem é maior? Aquele que está sentado à mesa ou é aquele que serve? E ele mesmo responde: aquele que está sentado à mesa. Aquele que está sentado à mesa deve ter um poder monetário maior, deve ser uma pessoa de importância, então ele é maior. Mas então ele completa com outra frase magnífica: eu entre vocês sou como quem serve. Então o próprio Senhor Jesus, Deus encarnado nessa terra, expõe qual é o caráter divino,
O caráter de alguém que prefere dar do que receber. O caráter de alguém que prefere oferecer, que prefere servir, que se faz servo. Por mais que Ele seja Senhor e merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso serviço a Ele, de fato Ele é, mas Ele tem um caráter de alguém que vai oferecer e servir muito mais do que nós jamais faremos por Ele. Afinal, essa é a história da redenção. O que Jesus fez por nós, e antes mesmo de Jesus encarnar nessa terra, tudo que o Senhor fez por nós é inimaginável, e nós nunca seremos capazes de oferecer a Ele algo na mesma proporção. Por isso, Ele é quem mais nos serviu, por mais irônico que seja. Ele é o que mais nos serviu, Ele é o que mais nos deu uma taça de perdão enorme por todos os nossos pecados. E é por isso que Ele espera de nós que nós tenhamos esse mesmo coração de serviço. Mas eu quero mostrar também que existem alguns motivos, algumas motivações pelas quais Jesus queria que os seus discípulos vivessem isso. A primeira que eu quero expor é a mais óbvia, é até um mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, o coração de Deus se agrada de pessoas que amam uns aos outros. Ele espera ver os seus filhos amando uns aos outros, tratando eles com muito amor e muito carinho, porque Ele mesmo nos tratou com amor e carinho. Então, por exemplo, lá no texto de Romanos 12, verso 11, 12 ou verso 9 e 10, não vou me lembrar, mas fala exatamente isso. Quanto à honra, apóstolo Paulo falando, quanto à honra, prefiram dar honra uns aos outros. Não prefira guardar a honra para si. Não prefira ser aquele que se sobressai. Prefira ser aquele que faz os outros se sobressaírem. Não prefira a bênção. Prefira ser um abençoador daqueles que estão ao seu redor. Outro texto interessante, lá em Gálatas, capítulo 5. Paulo vai falar a respeito da liberdade aos irmãos de Gálatas. E ele fala que a liberdade é algo que nos foi dado por meio do sacrifício de Cristo. Ele nos libertou do domínio do pecado. Então ele completa: para que vocês têm que usar a liberdade? Para dar espaço à carne? Muito pelo contrário. Então ele diz para que a liberdade foi dada, qual é o limite da liberdade, o para que você deve usar a liberdade: servis uns aos outros em amor. E ele completa: porque toda a lei se resume a um só mandamento: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então esse é o primeiro motivo pelo qual eu enxergo que Jesus ensina isso aos seus discípulos, porque Ele espera isso de nós. Assim como Ele demonstrou amor por nós, Ele quer que nós demonstremos um amor pelos outros. Mas o outro motivo no qual eu quero me aprofundar um pouco mais é que existe um lugar na humilhação, existe um lugar na entrega que é diferenciado. Existe um lugar na entrega, na humilhação, do se fazer pequeno, do se diminuir para que Ele cresça, que o Senhor se agrada e o Senhor responde de uma forma diferente. Por exemplo, eu citei anteriormente que Ele mesmo falou quais eram os motivos da sua vinda. Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. A motivação pela qual Jesus veio era para nos salvar. Ele queria se entregar naquela cruz por nós, por amor de nós. E sabe o que Ele dizia quando Ele ensinava a respeito dessa salvação, do que precisávamos fazer para sermos salvos? Ele falava, isso está lá em Mateus 10, no verso 39. Aquele que procura achar a sua vida, perde-a. Mas quem perde a sua vida por minha causa, esse a encontra. Então existe um lugar na humilhação, porque a verdade é essa: não poderemos ter mais de Deus enquanto não tivermos menos de nós. Enquanto não negarmos os nossos próprios desejos pecaminosos, os nossos desejos que são errados e nós sabemos que eles são errados, não poderemos ter mais de Deus em nossas vidas. E eu quero explorar um pouco mais disso. Por quê? Deus, o Senhor Jesus, não pediria nada para nós que Ele mesmo não tivesse feito. Lá no texto de João 13, que eu comecei lendo para vocês, Ele completa dizendo que Ele deixou aquela atitude como um exemplo. Por que Ele deixou aquela atitude como um exemplo? Para deixar a nós a visão de que devemos ser servos. Por quê? Para quem não sabe, na cultura dos judeus naquela época, aquele que lavava os pés dos hóspedes, da pessoa que estava na casa, era um servo. E era o servo mais servo. Era o servo mais mirrado que tinha da casa. Era ele que tinha que fazer isso. Então o Senhor Jesus, sendo Deus, se humilhou e se fez servo, justamente porque Ele queria que nós tivéssemos esse mesmo coração. E não só isso, mas tem um texto que também fala maravilhosamente disso. E esse eu quero ler aqui junto com vocês para falar sobre cada parte dele. Esse texto ele é muito usado na teologia para atestar a divindade de Cristo, porque ele fala veementemente: Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Mas o propósito inicial dele, que Paulo usou, é um texto de Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8, o propósito desse texto é humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Então eu vou ler aqui com vocês. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Tende em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, outras traduções escrevem, sendo Deus, não julgou como usurpação, e usurpação quer dizer algo que ele deveria se apegar, o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse texto atesta uma humildade, um amor que Jesus tinha por nós que é simplesmente inimaginável. Nós não poderíamos calcular o tamanho desse amor. Porque ele fala a respeito de um esvaziamento. Jesus, sendo Deus, se esvaziou. O que quer dizer esse esvaziamento? Na teologia a gente estuda um pouquinho sobre isso, que esse esvaziamento quer dizer o esvaziar-se dos seus atributos. Que atributos seriam esses? Deus tem atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. Os atributos comunicáveis ele passa para nós. Por exemplo, o amor. Deus é amor. E ele pede que nós amemos uns aos outros. Então o Senhor nos comunica esse atributo dele, o amor. Mas existem os atributos incomunicáveis de Deus, os atributos que ninguém pode ter além dele. Por exemplo, onisciência, onipotência, onipresença, todo o poder. É só ele que tem e ninguém jamais vai ter. Esse esvaziamento refere-se ao esvaziamento desses atributos incomunicáveis. Ele deixou a sua onipresença, ele deixou a sua onisciência, ele deixou todo o seu poder e glória e honra e majestade acima de todas as coisas por mim e por você. Por amor de mim e por amor de você. Então essa foi a primeira humilhação que Jesus passou. Essa foi a primeira humilhação que Jesus passou. E além disso o texto continua, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então é interessante esse texto, porque ele fala, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então eu vou pedir para que você repita comigo. Eu sou um servo. Olha para o seu irmão que está do seu lado, que está atrás de você e repita, você é um servo. Porque o Senhor Jesus se esvaziou e se tornou na forma de um servo. E o texto completa, na forma de um servo como? Sendo semelhante aos homens. Então uma pitada daquilo que Deus soprou em nós quando nos criou é, você é um servo. Você é um servo. E não devemos fugir desse propósito em nossas vidas. Nós nascemos como um desses propósitos para servir. Mas é interessante também, porque Jesus ele veio para essa terra como homem. E ele tinha todo o direito e toda a autoridade de reinar como homem. De ser aquele que se assentava no trono, de dominar sobre todos os povos. Mas sabe o que o texto diz? A si mesmo se humilhou. Já era a humilhação que ele fez em se esvaziar. Mas ele se humilhou e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, sendo Deus, podendo nascer e existir no lugar mais aperfeiçoado e mais gigantesco que ele poderia, ele ficou debaixo de uma manjedoura. Ele nasceu numa cidade pequeníssima, lá de Judá, Belém, que era considerada, que as pessoas falavam que não poderia vir algo de bom de lá, mas ele nasceu lá. Ele veio de lá. O Redentor das nossas almas foi humilde. O Redentor das nossas almas foi um servo. Então como poderíamos nós esperar ter uma vida onde somos servidos, enquanto o nosso Senhor nos serviu? Não podemos ter esse tipo de mentalidade. Não podemos ter esse tipo de pensamento. Se Ele entregou tudo por nós, nós devemos entregar tudo por Ele, porque Ele nos ama. Isso não é um amor no atacado. Eu amo vocês, multidão, não. Ele ama você, Vitor. Ele ama você, Tom. Ele ama você. Ele ama você, Elisa. Ele ama você, Diego. Ele ama você, Isaac. Ele ama cada uma dessas pessoas que está aqui. Ele te enxerga na multidão. Ele vê a tua dor. Ele vê o que você passa. Ele te ama. Ele te ama. E não devemos nos esquecer desse amor. Não devemos ignorar isso, porque Ele demonstrou esse amor com morte. E morte de cruz. Ele nos ama. E essa verdade não pode sumir do nosso coração. Essa verdade não pode ser deturpada pelas palavras de Satanás. Ele nos ama. E mesmo que Ele pedisse a nós que fosse somente isso, apenas nos sirva que vocês vão receber a minha presença, já estava ótimo, porque a presença dele é o nosso galardão excessivamente grande. É Ele a quem merecemos e é Ele quem poderíamos pedir de mais absurdo. E Ele já nos oferece a presença dele. Mas Ele também proporciona galardão. Ele é um Deus tão generoso, mas tão bondoso, que Ele nos proporciona um galardão, uma recompensa. Por exemplo, um texto muito interessante que fala a respeito de como o Senhor Jesus, o Senhor Deus, enxerga o serviço que nós prestamos uns aos outros. Mateus 25 é um texto onde o Senhor vai falar a respeito de uma alusão, de um cenário que reflete a vinda do Filho do Homem. E Ele fala que o rei, Ele mesmo, fala aos justos:
Venham, entrem na posse do meu reino. Porque vocês me viram nu e me deram de vestir. Porque vocês me viram com fome e com sede e me deram de beber e me deram de comer. Vocês me viram presos, vocês me viram preso, vocês me viram doente e vocês foram me visitar. Então os justos vão perguntar: Senhor, quando que a gente viu o Senhor com fome ou com sede? Quando que a gente viu o Senhor nu? Quando que a gente viu o Senhor passando por alguma dessas situações? A gente fez alguma coisa a você? Então o Senhor Jesus vai responder: quando vocês fizeram essas coisas aos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. O serviço, o amor que demonstramos uns para com os outros é um amor que o Senhor enxerga como prestado a Ele mesmo. Outro texto interessante é lá em Filipenses, no capítulo 4, lá no verso 18 em diante. Paulo vai falar a respeito de uma contribuição, de uma oferta, de uma contribuição, de uma ajuda que ele recebeu dos irmãos de Filipos. E o que ele fala? Eu recebi a oferta de vocês como um aroma agradável, como uma oferta que sobe com um aroma agradável ao Senhor, um sacrifício agradável. Ou seja, diante do Senhor, todo ato de serviço, todo ato de contribuição que nós prestamos uns aos outros é serviço a Ele. Você quer ser um servo de Deus? Você quer ser como eu, quando estava começando a me empolgar com a vida de crente, falar: eu quero ser um super crente, quero ser um super cristão, eu quero doar tudo. Se você quer ser servo de Deus, seja servo do seu irmão. Seja servo da sua família, seja servo do seu irmão, seja servo de um estranho que você não conhece na rua, mas seja servo, porque Ele serviu a cada um de nós. Então seja servo. E não só isso, mas ele recompensa isso, como por exemplo, lá em Mateus 11, versículo 25, ele vai falar: graças te dou, ó Pai, falando a respeito da salvação que seria promulgada para as pessoas. Graças te dou, ó Pai, porque você escondeu essas coisas dos sábios instruídos e as revelastes aos seus pequeninos. Deus poderia ter escolhido os sábios e os instruídos para promulgar a palavra dele, porque eles têm mais alcance, têm mais influência. Mas existe um lugar na humildade, existe um lugar na humilhação, no se fazer menor por amor dele, que o Senhor privilegia, que o Senhor se agrada, que o Senhor se revela, que o Senhor se faz novo na vida de alguém. A humilhação é um caminho para a intensidade no Senhor. E é esse outro texto que eu quero expor para vocês. Tem um texto que eu até vou querer ler aqui junto com vocês, porque ele é muito interessante. A humilhação como um caminho para a intensidade com Deus. Lá em João, no capítulo 12, do verso 24 ao verso 26, ele vai dizer, Jesus falando: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então o Senhor Jesus faz uma alusão ali, faz uma analogia. O grão de trigo que cai na terra e não morre, não gera fruto, ele fica só. Mas se ele morrer, gera muito fruto. E depois ele fala: quem ama a sua vida vai perder. Se você ama a sua vida, os seus desejos, o seu conforto, você vai perder a sua vida. Mas se você perder a sua vida por causa de mim, se você se doar, descartando tudo aquilo que você tem por amor de mim, você vai ganhá-la, não só para essa terra, mas para a vida eterna. Então uma verdade que nós temos que aceitar, que nós temos que nos conformar no coração: há maior ganho na perda da sua vida do que no ganho dela. Há maior ganho no se fazer pequeno, no gastar o seu dinheiro, no gastar o seu conforto, no arriscar a sua posição social por amor dele, do que se manter confortável na sua zona. Existe maior ganho na perda de nossas vidas. É só você estudar um pouquinho a respeito de martírios da igreja, mortes que aconteceram. Qualquer morte fortalece uma causa. Qualquer morte fortalece uma causa. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é: o Senhor quer um amor em nós que seja capaz de doar a nossa vida a Ele. E essa é outra coisa interessantíssima. O Senhor Jesus, a respeito de quem o Senhor Jesus fala que é o maior? O homem maior nascido entre as mulheres, o maior homem, João Batista. E por quê? A gente tem que dar um pouquinho mais de valor para João Batista, porque se o próprio Deus falou que era o maior nascido entre as mulheres, então tem alguma coisa diferente na vida desse homem. Mas quando a gente vai olhar um pouco a vida de João Batista, a gente vê que não tinha muita coisa para observar. Ele não tinha uma casa para se prender, pessoas a se prender, ele não tinha dinheiro, ele não tinha um cargo importante no trabalho, ele não tinha um cargo de respeito na igreja. Sabe o que o João Batista tinha? Um deserto e uma palavra, um deserto e uma mensagem, um deserto e eu vou endireitar as veredas para aquele que me chamou, um deserto e arrependei-vos e crede no evangelho, porque o meu Senhor me chamou e eu vou me entregar. Eu vou me entregar, misericórdia.
Eu vou me entregar porque o meu Senhor me chamou. Ele é mais importante do que o ouro, do que a prata, do que os prazeres dessa terra. E esse Deus que é tão bom, que lá em Salmos 16:11 vai falar: a tua presença, a plenitude de alegria. Sabe o que plenitude significa? Completude, tudo, absolutamente toda a alegria. Perdão, glória a Deus. Absolutamente toda a alegria está na presença do Senhor Jesus. Ele fala: a tua destra, um lugar de intimidade, a tua destra, a tua direita, em um lugar de intimidade, há delícias perpetuamente. Nós achamos que as coisas dessa terra que são boas, estamos errados. Nós achamos que o dinheiro, que a posição social, que aquilo que temos ou deixamos de ter são boas. Elas não são. Elas são um complemento. Porque o Deus que é tão todo-poderoso, que é tão bom, nos permitiu ter outras formas de prazer, mas o alvo é Cristo. Prossigo, dando um passo de cada vez, estando mais longe de onde comecei, para chegar no lugar da perfeição para qual Ele me chamou. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Cristo, e é Ele que devemos mirar, e os prazeres dessa terra são meramente complementos descartáveis, se for por essa causa tão maravilhosa a qual Ele nos apresentou. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que Ele nos dá. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida de uma forma corriqueira e pensamos que para ter uma fé forte a gente só tem que viver. É interessante, a gente pensa que a gente pode ter uma fé forte sem viver provações. Mas lá em Tiago, no capítulo 1, verso 2 e 3, ele fala, o Tiago, ele fala que tende por toda alegria, e se fosse só alegria já seria difícil de entender, mas ele fala motivo de toda a alegria, o passardes por várias provações, porque uma vez confirmada a provação, gera perseverança. A verdade é que a gente quer ter uma fé aprovada sem ser provada, e aí não tem como. As dificuldades da vida são as que nos fortalecem. O conforto é bom para descansar e para nos preparar, mas quando as ondas vêm é que nos provamos ser fortes, é que nós podemos fortalecer. Então as provações serão necessárias e muitas vezes elas virão. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes elas virão do próprio Senhor. O próprio Deus nos enviará provações, não porque Ele quer nos destruir, não porque Ele nos odeia, mas porque Ele nos ama tanto que Ele quer te ver progredir no alvo que é a fé. Então aceite a aprovação, aceite o amor de Deus, aceite que você tem que se diminuir às vezes, aceite que você deve se fazer um servo porque Ele se fez por você. A humildade de Cristo é o exemplo que devemos seguir, um exemplo dificílimo, porque nunca vamos conseguir seguir a proporção do que Ele fez por nós, porque Ele é Deus. Mas se Ele nos chamou é porque é possível. Se Ele nos chamou é porque Ele mesmo, como Jesus, como o nosso Consolador, nos capacita. Ele nos dá a força. Se formos viver o Evangelho a partir do nosso próprio braço, realmente, não vamos conseguir. Se formos viver o Evangelho pela força do nosso próprio braço, vamos falhar miseravelmente, vamos nos decepcionar. É por isso que Ele envia o Espírito Santo. É por isso que Ele envia essa pessoa que a gente não vê, mas é tão real. Mas é tão real. Tem uma força tão real em nossos corações, nos corações daquele que aceita receber a disciplina do Senhor, que aceita se humilhar por amor desse Senhor. Ele é tão real, mais real do que nós podemos imaginar. E essa é uma verdade. Lá em Jeremias, no capítulo 13, ele vai falar a respeito da nação de Israel. Ouçam, não sejam orgulhosos. O contrário de se humilhar, o contrário de ser humilde. Não sejam orgulhosos. Deem glória ao Senhor seu Deus, antes que Ele converta o dia bom em dia de trevas. Uma verdade que o Senhor deixa claro: o dia mau virá sobre o justo e sobre o injusto, sobre o ímpio e sobre aquele que se santifica. O dia mau virá, o dia ruim virá, e você tem que estar preparado. Como você se prepara? Não seja orgulhoso, se humilhe, arrependa-se e firme os seus pés na rocha que é Ele. É somente dessa forma que poderemos passar pelo dia mau, pelas provações, pelos dias difíceis, sem cair, tendo a nossa fé firmada nele. Isso é importante se perceber, porque lá em Jeremias 7:28, Jeremias vai falar a respeito de uma verdade interessante. Ele fala que vai ser dito a respeito da nação de Israel, numa época que a nação de Israel estava distante de Deus de uma forma extraordinária. Difícil até de imaginar, mas ele vai falar a respeito da nação de Israel. Será dito a respeito dessa nação que não ouve a voz do Senhor, nação que não aceita a disciplina,
A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. O Senhor é tão bom, que Ele se entregou numa cruz, Ele se humilhou, Ele se esvaziou, Ele foi obediente até a morte para nos dar uma chance. E mesmo sendo tão bom, Ele nos dá infinitas outras chances. Porque Ele fala uma, Ele fala duas, Ele fala três, Ele fala 4, 10, 20, 30 vezes. Saiba de uma coisa, todas as vezes que você ouve uma mensagem de arrependimento, é uma chance que o Senhor te dá. É uma nova chance que o Senhor te dá de mudar a sua conduta. E se a voz dele não é ouvida, se a voz dele não é atendida, o texto diz, vem a disciplina. E se a disciplina dele não é atendida, então o Senhor entende, a verdade desapareceu. Ela foi eliminada, não há mais verdade. É por isso que lá em Romanos 1, o apóstolo Paulo falando a respeito das pessoas que praticavam a homossexualidade de forma ininterrupta e simplesmente se recusavam a ouvir a voz de Deus, de que aquilo era contrário à natureza, fala que o Senhor os entregou às suas concupiscências. Existe um lugar de tamanha rebeldia, de tamanha teimosia, que o Senhor, na sua infinita gentileza, infinito respeito, porque Deus é um gentleman, Deus é um cavalheiro. Pega essa chave, Vocês ficam me desconcentrando, aí fica difícil. Porque Deus, na sua infinita misericórdia e no seu respeito, nos dá novas oportunidades. Mas Ele também, na sua infinita misericórdia e no seu respeito, entende que se você não quiser... Obrigado, varão. Vai dando glória aí, gente. É só eu que estou sentindo o calor do fogo do Espírito Santo nesse lugar. Não é possível. Mas o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, Ele entende. Se depois de tentar 1 milhão de vezes você ainda se mantém teimoso, Ele entende que é a sua decisão. E Ele vai te respeitar. Eu já ouvi pessoas falando para mim a respeito disso. Eu vou viver minha vida. Quando chegar no fim da vida eu me arrependo e fechou. Não é assim que funciona. O Senhor Jesus, com perdão da palavra, não é trouxa. O Senhor Jesus sabe exatamente aquilo que está no seu coração. E Ele vai te dar todas as oportunidades, todas as chances. Hoje mesmo pode ser que você esteja recebendo uma. E eu creio que existem pessoas aqui que estão vencendo o pecado. Não estou acusando ninguém. Mas sempre existem pessoas que precisam se arrepender, precisam endireitar os seus caminhos. Mas como poderemos endireitar os nossos caminhos se não nos humilharmos? Qual era a mensagem promulgada por João Batista? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem, inclusive, que Jesus manda os seus discípulos continuarem pregando, porque o arrependimento gera fé. É somente por meio do arrependimento que a fé existe, que a fé aparece. Mas como vamos nos arrepender se não nos humilharmos? Como vamos nos arrepender se tivermos um coração orgulhoso que fala, não, nada a ver, não tem nada a ver isso, eu posso continuar o que eu estou fazendo, que Deus não está nem aí para essa situação. Temos que nos humilhar, temos que nos fazer servos, temos que nos derramar. Isso nunca vai ser perda, isso é lucro, porque Ele nos ama. E uma vez dentro dos seus caminhos, Ele se manifesta. Uma vez dentro dos seus caminhos, Ele nos ilumina. Uma vez dentro dos seus caminhos, Ele faz a vontade dEle e podemos experimentar uma alegria sobrenatural que há somente na Tua maravilhosa presença. Mas para isso precisamos perder as nossas vidas, colocar as nossas vidas diante dos pés de Jesus. Caso contrário, se quisermos viver as nossas vidas para nós mesmos, Ele vai nos deixar e colheremos as consequências disso. Mas se vivermos a vida para Ele, então o Senhor Jesus se alegrará. E é interessante porque esses textos de Jeremias que eu falei para vocês estão na velha aliança, antes de Jesus se manifestar, se revelar para as pessoas. E o autor de Hebreus, lá no capítulo 10, vai falar: morre sem misericórdia aquele que profana a lei de Moisés, na presença de 2 ou 3 testemunhas. Então ele completa: quanto mais severo será o castigo daquele que profanou o sangue da aliança derramado por Cristo, que te santifica. A mensagem de arrependimento é uma mensagem séria. Não é uma mensagem que só porque você ouve muitas vezes você se acostuma. É uma mensagem que, como Paulo diz, avalie-se o homem a si mesmo. Devemos nos avaliar, devemos olhar os nossos corações e entender que a vontade do Senhor não é promulgar juízo, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se o Senhor quisesse te castigar, Ele não falava nada. Ele deixava você fazer errado a vida inteira até chegar a hora do juízo. Mas Ele te avisa. Por quê? Porque Ele quer te ver mudando de opinião. Ele quer te ver mudando de atitude, porque Ele te ama. A palavra fala: o pai que ama os seus filhos os disciplina e não os deixa viver a Deus. Perdão, Senhor. Eu ia falar Deus dará, mas não faz sentido essa aplicação aqui. Perdão, Senhor. Não nos deixa viver soltos,
entregues a si mesmo. O pai que ama disciplina. E nós devemos entender essas coisas. Nos humilhemos, devemos nos humilhar. Devemos nos entregar ao Senhor. E aqui eu finalizo a mensagem, a mensagem que eu queria trazer para vocês, que o Senhor colocou no meu coração. O Ministério de Louvor pode subir para esse lugar. E os irmãos podem se levantar também, fiquem em paz.